Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para a Prefeitura de Taquara, para o município de Taquara. E aí nós temos aí, na primeira parte, aqui o estudo da lei orgânica do município. A lei orgânica, ela é a lei que organiza, como o nome já diz, né, a administração do município. Nós vamos falar aqui na lei orgânica sobre o funcionamento e as principais normas envolvendo a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, e a Prefeitura, que, como nós vamos ver, é o poder executivo do município, tá? Também vai ter algumas disposições sobre servidores públicos e alguns temas gerais. Todo país tem a sua Constituição. O Brasil tem a sua Constituição Federal, que inclusive vocês já estudaram, né? Temos também, em cada estado, uma Constituição estadual. E cada município tem a sua lei orgânica, que organiza a política municipal, assim como fazem as constituições para o país e para os estados. No município nós temos essa chamada lei orgânica, tá? Não existe Constituição municipal, nós chamamos de lei orgânica. Muito bem, o artigo 1º da lei orgânica do município de Taquara só vai apresentar que ela vai respeitar os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Estado aqui do Rio Grande do Sul, como não poderia deixar de ser. O artigo 2º traz que é mantido. Quando foi feita a lei orgânica de Taquara, eles não mudaram, eles mantiveram o território do município de Taquara. E aí nós temos duas informações. É possível alterar os limites territoriais do município, tá? É possível que o município aumente ou diminua de tamanho, na forma prevista na legislação estadual. Então, se a banca te perguntar como que se alteram os limites, o que tem que observar para alterar os limites do município de Taquara? A legislação estadual sobre a matéria, tá? Muito bem. Temos também, dentro deste limite já existente, a possibilidade de dividir o território em distritos ou áreas administrativas. Para isso, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma consulta para a população dessa área e também de uma lei. Uma lei que, nesse caso, vai ser municipal, tá? Então, é isso que nós temos. E já temos o quadrinho aí para lembrar. Se perguntar, alteração de limites é na forma da legislação estadual. E dentro do limite já existente, divisão em distritos ou áreas administrativas, duas coisas, consulta e a lei municipal autorizando, tá? Maravilha. O artigo 3º, ele lembra muito a Constituição Federal, ao nos dizer que todo poder emana do povo. A gente sabe, todo poder vem do povo. E o povo exerce esse poder por meio dos seus representantes eleitos, que são lá prefeito, vice-prefeito e vereadores, e também diretamente. Nós vamos ver alguns mecanismos de exercício direto do poder pelo povo, como, por exemplo, a iniciativa de 5% do eleitorado para apresentar um projeto de lei. A gente vai ver aqui na lei orgânica do município de Taquara que isso é plenamente possível, tá? Então é isso que nós temos aí no artigo 3º, trazendo que todo poder vem do povo. O artigo 4º, ele é muito semelhante ao artigo 3º da Constituição Federal, que traz os objetivos, tá? Aqui no município de Taquara, nós temos 3 objetivos listados aqui no artigo 4º. Primeiro objetivo do município: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também promover o bem de todos os munícipes, de todos os cidadãos aí do município de Taquara. E terceiro, erradicar, acabar com a pobreza e a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais, tá? Tudo isso nós temos no artigo 4º, que é muito parecido com a Constituição Federal, lá no seu artigo 3º. O artigo 5º aqui da Lei Orgânica do município de Taquara nos traz os símbolos do município. Os símbolos do município, então, são o hino, a bandeira e o brasão municipais, tá? Tranquilo, isso não costuma cair em prova, mas se cair tu já sabe quais são os 3 símbolos. O que cai bastante em prova, uma pegadinha bem habitual da banca, e tomara que ela faça para vocês, porque aí vocês acertam e o concorrente de vocês que não estudou com a gente erra, né? É a pegadinha dos poderes, pessoal.
Quando a gente fala em poderes, no direito constitucional, por exemplo, a gente geralmente vai falar em 3 poderes. A gente vai falar no poder executivo, no poder legislativo e também no poder judiciário. 3 poderes que existem, tá? Esses 3 poderes, eles existem na União, no Brasil, tá? Temos os 3 poderes, e nos estados. Agora, no município, são só 2 poderes. No município, nós temos só o poder executivo e o poder legislativo, tá? O poder executivo, que é a prefeitura, e o poder legislativo, que é a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores, como vocês preferirem chamar, tá? Ah, professor, mas lá em Taquara tem um fórum. Tem um fórum da justiça. Tem um juiz lá em Taquara. Isso não é poder judiciário? Sim, só que não é poder judiciário municipal. Isso é poder judiciário do Estado, tá? Porque o poder judiciário estadual, ele está espalhado em diversas cidades do Estado. A maioria das cidades do Estado possuem a sua comarca, o seu fórum, como é o caso lá de Taquara, tá? Só que aquele fórum que tem lá em Taquara, ele é um órgão estadual. Não existe em nenhum município do Brasil poder judiciário, tá? Não existe poder judiciário municipal. Então, os estados e a União possuem 3 poderes. O município, como Taquara, possui só 2 poderes, só executivo e legislativo. E a banca vai tentar te enganar, dizendo que tem poder judiciário no município. Tu não vai cair nessa, tá? É isso que nós temos aí no artigo 6º, quadrinho para memorizar. Além disso, sobre essa ideia da separação de poderes, nós temos que é vedada a delegação de atribuição de poderes. E por que isso? Porque cada poder tem sua função. Quem é que administra os interesses e os serviços públicos do município de Taquara? É a prefeitura. A prefeitura administra. E tem um outro órgão que vai fiscalizar a atuação dela, que é o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Então, o legislativo ele tem função de fiscalizar o poder executivo. Além disso, o poder legislativo ele controla um pouco o executivo, porque muitas coisas que o executivo gostaria ou pretende fazer vão depender de uma autorização da Câmara de Vereadores, tá? E aí nós temos funções, então, bem distintas de um poder e de outro, e não pode um poder delegar atribuições suas para o outro, porque senão perde o sentido. A ideia de que nós tenhamos um prefeito que tem que passar várias decisões pela Câmara de Vereadores é justamente para nós não termos um prefeito ditador. Porque se a gente deixar o prefeito administrar como bem entende o município, sem ter que perguntar para a Câmara, que é onde estão os representantes do povo, ele faria o que bem entende. E quem faz o que bem entende, geralmente não faz o que é melhor para a coletividade, tá? Nós temos nessa ideia de poderes uma ideia de freios e contrapesos. É um poder freando os excessos do outro. Por isso, um poder não pode delegar suas atribuições para o outro. Imagina só se a Câmara de Vereadores disser para o prefeito: prefeito, não precisa mais passar por nós. O senhor mesmo faz os projetos de lei, aprova aí que a gente não quer perder tempo com isso. Não dá. Porque a função da Câmara é fiscalizar a prefeitura, tá? Muito bem. E temos no parágrafo 2º que o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Eu não posso, ao mesmo tempo, estar no legislativo e no executivo. Ah, professor, mas eu conheço um vereador que ele é secretário do município. Como é que pode isso? Porque quando um vereador assume uma secretaria, ele se afasta da Câmara e atua como secretário na prefeitura. E no lugar dele, um suplente vai ingressar. Ele não continua sendo vereador ao mesmo tempo, tá? Essa aqui é a ideia. Claro que depois ele pode voltar para o mandato a qualquer momento. Só que ele tem que se afastar. Ele não pode ao mesmo tempo ser secretário municipal e vereador, tá? Ou está num, ou está no outro. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo, tá? É isso que nós temos, regrinhas envolvendo aí a separação dos poderes. Lembrando que temos só 2 poderes no município de Taquara. O artigo 7º ele traz mais uma informação que a banca adora cobrar em prova. Já cobrou em outros municípios, pode aparecer para vocês. Por que o município de Taquara ele é autônomo? Pessoal, o município de Taquara ele toma as suas próprias decisões pelos seus próprios representantes eleitos pelo povo do município de Taquara, seguindo as próprias leis municipais. Isso é a autonomia do município de Taquara. Ele não depende diretamente do governador do estado ou do presidente da república.
E isso significa dizer que Taquara é um município autônomo, por esses 4 motivos. Porque o povo de Taquara elege os seus vereadores, porque o povo de Taquara elege prefeito e vice-prefeito, porque Taquara tem administração própria, que é a própria prefeitura que faz no seu interesse, no interesse do município de Taquara, e porque tem lei própria, que é a legislação municipal do município de Taquara, que é toda discutida, votada e aprovada na Câmara Municipal, no Poder Legislativo do município de Taquara. Tá? Por isso a gente pode afirmar que Taquara é um município autônomo. Aí que se expressa essa autonomia do município de Taquara. Vem justamente desses 4 fatores aqui. Tá? E é bastante cobrado em prova, não esquece deles. Pessoal, competências do município. Porque na Constituição Federal tem competências que são a União, e é o governo federal que vai tratar. Tem competências que são estaduais, e aí é o governo de cada estado que vai cuidar. E tem competências que são dos municípios, de cada município. Né? E além daquelas da Constituição Federal, e repetindo algumas, aqui na Lei Orgânica nós temos uma lista mais extensa, trazendo todas as competências, tudo que cabe à prefeitura realizar. Tá? Então o que nós temos aqui? Primeiro, organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas do seu peculiar interesse. Claro, o município vai fazer as suas próprias leis. Né? Também, instituir e arrecadar tributos de sua competência, os impostos, taxas e contribuições do município, como o IPTU, por exemplo, como o Imposto sobre Serviços, como o ITBI, que são impostos municipais. Tá? Cada município cuida de instituir, arrecadar e cobrar esses impostos. Não é diferente em Taquara, claro. Também organizar os seus serviços administrativos e patrimoniais. Organizar o trabalho da prefeitura, como o serviço é prestado, como que funciona a administração dos bens do município. Também cabe ao município administrar os seus bens, os bens que pertencem ao município. Comprar, vender, aceitar doação, legado e herança e dispor sobre a aplicação desses valores. O município também tem a competência de desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Né? A desapropriação é o poder que o município tem de retirar a propriedade de alguém em benefício da coletividade, sempre em benefício da coletividade. Tá? Também, o município tem a prerrogativa de conceder e permitir serviços públicos locais e os que sejam concernentes. Né? Serviços públicos locais, principalmente transporte coletivo. Né? As empresas de ônibus do município geralmente são concessões. Né? Cabe ao município prestar o serviço, mas ele abre uma licitação e a empresa que pagar mais, né, ou que der a melhor proposta, vai assumir esse serviço. E essa empresa vai ter o seu lucro cobrando as passagens, né, dos usuários do serviço de transporte coletivo. Isso é um exemplo clássico aí de concessão de serviço público local. Também cabe ao município organizar o seu quadro de servidores, regime jurídico, né, as normas envolvendo os servidores. Também elaborar o plano diretor do desenvolvimento urbano, né, o plano diretor que diz as regras para construção no município, limite de alturas de prédio, recuo de calçada. Tudo isso vai entrar no plano diretor, né? Tudo visando preservar diretrizes urbanísticas aí importantes para o desenvolvimento sustentável do município. Também cabe ao município estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, também de poluição do meio ambiente, espaço aéreo e águas. Geralmente vai ter uma secretaria com essa atribuição de meio ambiente. Né? Também cabe ao município, como eu já comentei antes, mas aqui mais especificado, né? Conceder e permitir serviços de transportes coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, seus itinerários, pontos de estacionamento e as paradas, regulamentando também a utilização dos logradouros públicos e sinalizando faixas de rolamento e zonas de silêncio, como, por exemplo, né, em frente a hospitais, disciplinar serviços de carga e descarga e fixar tonelagem máxima permitida a veículos que circulam no município. Né? Muitas vezes, quando tu entra no município, tu vê uma placa lá que indica justamente a tonelagem máxima de caminhões, né, que vão ingressar no município, que devem respeitar. Também temos, como competência do município, estabelecer servidões administrativas
para realizar seus serviços. Uma servidão ela é uma passagem por uma propriedade privada. O município, em nome do interesse público, ele tem esse poder de fixar uma passagem quando isso seja necessário para executar um serviço público, por exemplo. Tá? Também temos aqui, dentro da competência do município, que o município vai disciplinar a limpeza dos logradouros públicos e remoção do lixo domiciliar. E também dispor sobre prevenção de incêndios. Assuntos também aqui concernentes aos municípios. Ainda, licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, prestação de serviços e outros, e cassar alvará de licença quando eles se tornarem danosos à saúde, higiene e bem-estar públicos ou bons costumes. Isso aqui, pessoal, fazendo um link com o direito administrativo, isso aqui é o município exercendo o poder de polícia. Porque o poder de polícia do município é justamente esse poder de fiscalizar e licenciar atividades, sempre para proteger o interesse da coletividade. Então, no exercício do poder de polícia, o município vai exigir uma série de requisitos para que um estabelecimento possa funcionar no município. Claro que esses requisitos vêm todos estabelecidos em lei, E aí, as empresas têm que atender esses requisitos para poderem funcionar. Elas começam a funcionar, vão ganhar um alvará para funcionamento, tudo certo. Se em algum momento a empresa deixar de cumprir aqueles requisitos, aí a prefeitura vai lá e caça esse alvará. Isso é a cassação, que é inclusive uma forma de extinção do ato administrativo, que é uma ilegalidade superveniente por culpa do beneficiário. Está aí a cassação. A empresa deixou de atender, deixou de cumprir um requisito, teve cassada a sua licença, o seu alvará de funcionamento. Também cabe ao município fixar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. Também vai legislar, fazer leis sobre serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a associações particulares. Ele administra os públicos e fiscaliza os que forem particulares. Também temos que o município vai ter como sua competência interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade. E também o município vai demolir construções que estejam ameaçando a segurança coletiva. Muito bem, o que mais nós temos aí? O município também vai regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Também vai regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, que seriam animais, mercadorias imóveis em geral, quando eles estejam em uma situação de irregularidade perante a lei municipal. Também legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz e energia elétrica. Todas essas, então, as 20 competências aqui listadas do município de Taquara. E aí nós temos ainda que as ruas, logradouros, obras e serviços públicos só podem receber nomes de pessoas falecidas há pelo menos 1 ano. Isso aqui é um tema polêmico, Tem lugar que eles abusam e tentam dar até nome de pessoa viva para a rua, ou para a obra, para o lugar. E aí criaram essa regra aqui no município de Taquara. Então, no município de Taquara, se alguém muito importante para o município vier a falecer, somente após 1 ano da sua morte, que é possível que um logradouro, uma obra ou serviço público tenha este nome. E aí diz ali ainda que só por iniciativa popular, passando então a um referendo, pode ser prestada homenagem à pessoa que ainda não tenha falecido há 1 ano. Então a regra geral é que não pode homenagear uma pessoa que faleceu há menos de 1 ano. Só vai ser possível isso se fizer um referendo, chamar o povo para as urnas para aprovar, o que seria um exagero, Mas está aí, pessoal, isso é interessante esse parágrafo único, porque são poucos municípios que têm essa regra. Provavelmente porque houve alguma polêmica lá no tempo da lei orgânica e eles já colocaram para evitar novas polêmicas, Então não esquece a tua prova. Em regra não pode homenagear a pessoa falecida menos de 1 ano, a não ser que o povo concorde por meio de uma consulta na forma de referendo, Muito bem.
Além dessas competências que são as mais importantes do artigo 8º, tem outras competências que são também do município de Taquara, mas não são só dele, são do município de Taquara em parceria, em concorrência, conjuntamente com o governo federal e com o governo estadual. E aí são aquelas matérias que a gente vai ver órgãos públicos de todas as esferas atuando para alcançar esses serviços, né? Então, zelar pela guarda da lei, da Constituição, das instituições democráticas, o interesse de todas as esferas, né? Saúde, higiene, assistência pública, aquela ideia de patrimônio histórico, cultural e artístico, tudo que envolve questão de saúde, meio ambiente, né? Cultura, educação, ciência, combate à pobreza, todos esses assuntos passam por todos, tá? Então, para não ficar muito cansativa a nossa aula, eu não vou ler um por um, vou deixar para a simples leitura de vocês, porque vocês vão perceber que esses do artigo 9º são serviços que são mais comuns, não são prestados só pelo município, e sim também por órgãos estaduais e federais, tá? Muito bem. Temos no parágrafo 1 desse artigo 9º uma informação importante. Sempre que o município participar em tombamento de prédio, porque um prédio pode ser tombado pelo patrimônio histórico, cultural, artístico, enfim. E se isso ocorre, se o município participou do tombamento, porque o município pode tombar, como o Estado pode tombar e a União pode tombar. Quando o município participou desse tombamento, o imóvel fica isento de todo e qualquer imposto municipal, cabendo ainda ao município de Taquara a manutenção e conservação do prédio, tá? Então, sempre que o município de Taquara tombar algum patrimônio pelo patrimônio histórico, cultural ou artístico do município, ele não vai mais instituir impostos sobre esse imóvel e ainda vai ficar responsável por sua manutenção e conservação. Muito bem. Temos no artigo 10 que, por desempenho de todas as suas funções e das mais importantes, que é prestar serviço público para a comunidade, para a coletividade, o município ele pode fazer convênios. Um convênio com a União, ou com o Estado, ou com municípios. Tá? Para celebrar um convênio, o município precisa de autorização da Câmara Municipal. Esse é o requisito para que possa celebrar um convênio, conforme tem no artigo 10. Né? Muito bem. Convênios que podem visar a realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum. Muito bem, temos na sequência o artigo 11, que vai falar sobre algo que também vem aparecendo muito em provas de concursos de municípios que têm essa disposição na lei orgânica. Pessoal, é outra coisa que é muito criticada hoje em dia pela comunidade, mas é uma função que está prevista para a maioria dos municípios e câmaras de vereadores, que é a concessão de títulos de cidadão do município. Né? Aqui em Taquara nós temos 3. A concessão do título de cidadão taquarense, cidadão honorário e benemérito cidadão taquarense. Para esses 3 títulos, existe um quórum de votos que eu preciso para que isso seja aprovado. Este quórum é de maioria absoluta. Eu preciso falar para vocês que nós temos diversos quórums, tá? Uma maioria, ela pode ser, a maioria de votos, ela pode ser simples, que é a maioria dos vereadores presentes na votação. Temos também que uma maioria pode ser absoluta, quando nós temos a maioria de todos os vereadores presentes ou ausentes na sessão. E nós temos a maioria qualificada. Essa que a gente vai ver que em alguns casos aqui vai ser de 2/3, em outros de 3/5. Tá? Muito bem. Então, se a banca perguntar sobre título de cidadão do município de Taquara, qualquer um desses que a gente mencionou, a tua resposta tem que ser maioria absoluta. Se aparecer maioria simples ou maioria qualificada, ou um percentual desses, um quórum desses, está errado, tá? Memoriza isso, tá aí o quadrinho para te ajudar a lembrar dessa informação. Outra informação que pode aparecer na tua prova é o dia do município. Sabe qual é o dia do município de Taquara? Agora tu tem que saber. 17 de abril, tá? Dá um jeito de memorizar essa data. 17 de abril é o dia oficial do município de Taquara. Se cair na prova, tu não pode errar, isso é uma questão fácil, tá? E também
cai bastante esse tipo de questão envolvendo datas, tá? Pessoal, para a gente completar esse nosso primeiro vídeo, essa nossa primeira aula, vamos falar sobre o artigo 13, fechando a questão do poder público se envolver com religiões. Pessoal, o poder público nunca vai se envolver com religião. Então, o município de Taquara ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode colocar dinheiro nesses cultos, tá? Não pode subvencioná-los, e também não pode embaraçar o funcionamento dos que já existem. Então, o município não se mete com religião, nem ajuda, nem financia, nem atrapalha. Essa é a regra do município. E o município também não pode manter com os representantes dessas igrejas ou entidades religiosas nenhuma relação de dependência ou aliança. Temos que ver bastante aqui o município distante da religião, um em cada lado, e um não atrapalhando o outro, nem colocando dinheiro no outro. Tá? Então é isso que nós temos, pessoal, nessa primeira parte aqui da lei orgânica. Próximo vídeo eu volto, e aí nós já vamos conversar sobre o poder legislativo, né? O primeiro dos poderes que nós vamos estudar aqui no município de Taquara. Dá um clique que eu já volto. Até logo!